Saudações positivas! O assunto que nós vamos tratar hoje diz respeito a um ponto importantíssimo da informática, que é as redes de computadores. E nós vamos dar continuidade então a esse conteúdo com muita coisa boa. Vamos então para o nosso conteúdo de hoje? Vamos lá. Nós temos então como objetivo apresentar o conceito, a definição e a utilização, tudo que estiver relacionado ao uso de arquitetura de rede de computadores. Vamos entender dentro do ambiente de rede de computadores o que é esta arquitetura, como ela é formada, a rede de computadores, para que possa fluir os dados, todas as informações que nós temos. Como nosso índice, né, uma rápida introdução, conceito, as definições, a aplicação e a conclusão. Em se tratando de arquitetura, vale lembrar que aqui nós temos mais um conceito teórico, então é muito mais conceito teórico, porque são definições de como a rede de computadores ela deve funcionar. Então, nesse nosso encontro, eu gostaria que você, se possível, fizesse as suas anotações, depois tirasse as suas dúvidas. É claro que nós vamos tentar aqui sintetizar, resumir de uma forma bem mais branda, de uma forma bem mais tranquila, um conteúdo que você vai encontrar aí em níveis mais superiores, em aprofundados estudos que você possa ter sobre rede de computadores. É importante eu destacar aqui também que na formação que você possa ter futuramente, buscando aí uma universidade, esse conceito vai ser fundamental, que você já tenha ele na ponta da língua. Vamos lá então? Vamos então para a pergunta que a gente sempre faz, né? O que é a arquitetura de redes que nós dizemos, né? Qual a importância da arquitetura de redes dentro da área computacional? Vamos para a resposta através da sua definição. Então, se nós precisássemos definir, como nós precisamos definir a arquitetura de rede, é a forma, é como se designa um conjunto de camadas e protocolos dentro desta rede. Então, a especificação de uma arquitetura, ela deve conter as informações que são suficientes para permitir que um implementador desenvolva um programa ou construa um hardware de cada camada, de forma que ela obedeça corretamente a um protocolo adequado. Então aqui nós já temos dois termos importantes dentro do ambiente de rede, que é camada e protocolo. Camada, vamos daqui a pouco observar um exemplo, que são fases, que são estruturadas dentro do ambiente de rede. Protocolo são as regras que determinam a transmissão de informação, seja emissão, recepção. Então, camadas e protocolos são dois termos aí que nós não podemos esquecer. E a arquitetura de rede é o conjunto disso, é a junção das duas coisas. Se eu for definir novamente a rede de computadores, para que a gente pegue então o raciocínio, é um sistema muito complexo, com diferentes aplicações. O que são as aplicações? Eu tenho um navegador de internet, eu tenho um e-mail, eu tenho um site. Qual é o tipo de informação, né? Então é um sistema complexo de diferentes aplicações, com tipo de informação, que pode ser um vídeo, um áudio, uma voz gravada, imagens, e conexões entre computadores através de meios físicos de transmissão, que no caso pode ser o cabeamento. Aqui eu incluiria não somente os meios físicos, mas os meios não físicos que nós temos hoje também, como evolução da rede, tá? Lembrando sempre que a rede que nós conhecemos hoje sem fio, ela evoluiu da rede através de meios físicos, através de diversos cabos, mas é um assunto que a gente vai tratar num outro encontro que nós venhamos a ter. A arquitetura de rede, ela tem a sua importância porque ela reduz a complexidade desse sistema de juntar as informações. Então, nós organizamos as fases em que essas informações serão transmitidas ou serão recebidas. Ela define, ela distribui e organiza
os protocolos de rede, que são as regrinhas que tem que ter para que a informação ela flui por um caminho. Tipicamente, elas são definidas em camadas. Então, digamos assim, são os três pontos fundamentais, os três pontos importantes de nós entendermos o que é uma arquitetura de rede. Se nós fôssemos observar um exemplo, nós poderíamos pensar da seguinte forma. Então você vai fazer uma viagem. E nessa viagem, então, você tem alguns passos que você deve obedecer. Então você tem alguns critérios, você tem alguns protocolos. E esses protocolos, que são as regras que você deve executar, eles estão organizados em fases, em grupos, digamos assim. Então, graficamente aqui, eu quero que você observe que eu tenho a situação no lado, o aeroporto de origem, e no outro lado, o aeroporto de destino. Então, eu tenho um procedimento, eu tenho um protocolo que me permite passar de uma fase para outra, de uma camada para outra. Nessa situação aqui, eu teria 5 camadas. Então eu tenho a primeira camada, né, seguindo de cima para baixo. Qual que é o primeiro protocolo que eu devo seguir para fazer essa viagem? Comprar a passagem. Então comprar a passagem. Na camada da passagem, eu vou passar então para a segunda camada, né? Seria a camada 4. Por que eu coloco de baixo para cima a numeração, né? Porque a mais básica de todas as camadas é a camada que eu estarei fazendo alguma coisa dentro do próprio avião, que é o meu, digamos assim, é o meu dispositivo, né? Que eu estou transmitindo a informação, na verdade. Então a minha informação sou eu viajando. Então eu vou passar da compra da passagem, eu vou despachar a bagagem, eu vou estar no portão de embarque, vou ter a decolagem, aí eu tenho o roteamento do avião, que o avião vai fazer o caminho para poder voar. Vai estar voando, que é o centro de controle de voo, vai permitir que o avião siga seu destino. O centro de controle de voo vai orientar o avião para que eu possa fazer o pouso. Quando eu estiver fazendo o pouso, eu estou fazendo novamente o roteamento do avião. Aí o avião aterriza, passo pelo portão de desembarque, vou recuperar a minha bagagem, ou seja, vou lá pegar minha bagagem na esteira, aí eu vou pegar a minha passagem e aí eu vou ter alguma reclamação ou não do voo que eu tive, que é a finalização que eu possa ter ali. Então eu tenho esses passos, seriam os meus protocolos. Cada linha em si, eu tenho a minha camada. A camada mais baixa, que seria o roteamento do avião, a camada de aterrissagem e decolagem, a camada de portão, tanto para embarcar quanto desembarcar, a camada da bagagem, que é para despachar e para retirar, recuperar a bagagem, e a camada da passagem, que é o que eu comprei, e aqui eu estou reclamando caso tenha algum problema com relação a essa viagem. Então aqui eu tenho um exemplo para que você entenda como é que é composta uma rede de computadores. É através dessas fases, dessas camadas e dos protocolos que são os critérios que são usados para transmitir uma informação. E isso é um ciclo, digamos assim, existente enquanto eu tenho uma informação a ser transmitida, tá? Qual que é a importância então de entender tudo isso, tá? Porque isso garante a modularidade da arquitetura. O que é a modularidade então? São todos os serviços, né? São as modificações que estão relacionadas aos serviços, as funcionalidades. Numa palestra anterior, falando ainda sobre rede, nós vimos que existem diversos serviços que são disponibilizados numa rede. Serviço de impressão, serviço de e-mail, serviço de internet, serviço de armazenamento de arquivos. Aqui no caso, na arquitetura de rede, nós estamos falando com relação à funcionalidade de cada camada, tá? E que não vai alterar necessariamente o serviço das outras camadas. É importante então observar que essas
Modificações elas são restritas àquele serviço, àquela função de uma camada que não vai alterar necessariamente o serviço das outras demais camadas. No exemplo aqui então da arquitetura de voo de camadas, suponha que os passageiros embarcam no portão na ordem crescente de altura. Então, que camadas ou quais camadas devem ter o seu serviço modificado? Então, no nosso caso aqui, se eu determinei um outro critério, um outro protocolo, nesta situação apenas a camada 3, que é a camada de portão, porque é ela quem vai identificar a questão da ordem crescente e de altura. Vai interferir em alguma outra camada? Não, não vai, porque ela está com um protocolo, com uma ordem, com um critério específico para aquela camada 3, que é a camada portão. Vamos falar então, já com esses conceitos, do modelo chamado modelo RMOSI, ou modelo RMOSI, tá? Esse modelo, ele permite a comunicação entre a máquina heterogênea de uma rede, de curta, média e de longa distância, independente da tecnologia utilizada. O RMOSI, ele significa Reference Model for Open System Interconnection, que estabelece uma arquitetura de 7 níveis ou 7 camadas. No nosso exemplo do voo lá, para que eu tivesse todo o processo do voo em si concluído, eu tinha 5 camadas. No caso da rede de computadores, utilizando esse modelo, nós temos 7 níveis, 7 camadas. Uma camada ou um nível, ele usa serviços do nível inferior. Ele presta serviço ao nível superior através de uma interface. Olha outro termo importante que a gente tem que lembrar na informática. Interface. Um exemplo de interface, quando você utiliza o sistema operacional do seu computador. A interface são todos os recursos de mouse que você vai clicar nos ícones, vai clicar numa barra, vai clicar num botão. Esta é a interface, é o meio de comunicação entre um dispositivo e você como um usuário, ok? Depois você pode, sem dúvida alguma, se aprofundar nesses termos. Lembrando que quando se fala em arquitetura, em ciência de computação, nós temos termos específicos da área. Por isso é que é importante você ouvi-los aqui, a gente faz um breve resumo, mas depois, sem dúvida alguma, quando você for aprofundar os seus estudos, você vai, sem dúvida alguma, ter um fundamento maior ainda nesse conceito. Bom, a cada um dos níveis está relacionado, né, fica associado, e aqui eu estou falando dos níveis de camada, um ou mais protocolo específico, que é responsável por cada um dos aspectos da comunicação. Alguns protocolos eles são implementados no hardware, que é a parte física, e outros protocolos são determinados no software, que é a parte lógica, a parte de programas. Aqui nós temos um exemplo gráfico desses níveis, né? Os 7 níveis da camada OSI. Ela é composta então pelo nível mais baixo, que é a parte física, que é o hardware. Depois ela tem o enlace, a rede, transporte, sessão, apresentação e a aplicação. Então, esses níveis são os protocolos que a gente já viu, são as fases que cada dispositivo tem. A camada mais baixa é chamada de física, ou seja, é o hardware. Físico e enlace estão relacionados ao hardware do dispositivo. Se for aqui num desktop, seria a minha placa de rede se comunicando com todo o computador. Depois, rede, transporte, sessão e apresentação estão relacionadas a essas informações sendo manipuladas pelo sistema operacional, seja ele Linux, seja ele Windows, seja ele qualquer outro sistema operacional que você possa utilizar. É a camada, ou melhor, são as camadas que estão relacionadas ao sistema operacional. E a camada da aplicação, que são os dispositivos, são os aplicativos que nós utilizamos para acessar a rede. No caso aqui eu tenho um navegador, eu posso ter um aplicativo no meu dispositivo de celular, se eu estiver falando
de um dispositivo móvel. Tá? Bom, a comunicação entre os computadores ela funciona sempre, então, num processo contínuo de fluxo de informação entre cada uma dessas camadas. Então, começa desde o envio de um acesso de uma máquina para outra. Então, eu tenho aqui um navegador numa máquina com Windows e eu tenho lá um navegador através de uma máquina Linux. Então, a aplicação ela acessa a apresentação, sessão, transporte e rede do sistema operacional, que vão mandar informações para a camada de enlace, que vai mandar para a camada física. Essa camada física, então, transmite pela nossa rede, que vai chegar até outro dispositivo pela parte física, que recebeu essa informação, vai passar pelo enlace, vai passar pela rede, transporte, sessão, apresentação, até a utilização de um aplicativo nessa outra máquina, de uma aplicação através da sua interface para receber essa informação. Então, este é um ciclo de transmissão por essas camadas. Mas, Anderson, eu vejo isso como? Através do funcionamento da máquina como um todo. Mas o raciocínio de como é feita a transmissão, se nós fôssemos exemplificar ela graficamente, seria dessa forma. Vamos falar sobre o encapsulamento. Então, o que nós chamamos de encapsulamento é o protocolo Data Unit. Aqui eu faço um parênteses. Perceba que muitas coisas que nós estamos falando aqui, já em diversos encontros que nós temos, o inglês ele está presente. Eu já disse isso em outras situações, mas vale lembrar. O inglês é a língua universal, é a língua oficial da informática. Então, tudo que nós temos relacionados à informática, muitos termos, muitas inovações, toda a documentação, ela é primeiramente distribuída em inglês. Então é importante ressaltar esse detalhe, que muitos termos aqui que a gente apresenta, principalmente em arquitetura de redes, está relacionado ao inglês, tá? Mas são definições, como são nomes, você não vai ter problema algum para poder entender. Então, aqui no caso, o PDU, que é o Protocol Data Unit, ele representa o bloco de dados que é transmitido entre os níveis de arquitetura de uma rede. Cada nível, N1 no caso, ele recebe uma PDU no nível superior N. E ele adiciona seus cabeçalhos de controle formando uma nova, né, que seria a sua PDU. Então esse processo se chama encapsulamento. Então ele pega a informação, ele pega os dados que são transmitidos, recebe do nível inferior e adiciona o seu cabeçalho de controle, formando uma nova que vai seguir para a próxima camada, para o próximo nível. Todo esse processo, então, se chama encapsulamento. Dentro dos níveis da camada OSI, nós temos lá o primeiro nível, né? Que é o nível físico, lá embaixo, o nível mais baixo. É ele quem transmite uma cadeia de bits. Vale aqui você lembrar que nós temos uma palestra justamente falando sobre o sistema binário e lá a gente explica que eu tenho bit, byte, megabyte, gigabyte, a taxa ou melhor, a menor medida de informação que nós temos na informática é um bit. Então, um conjunto de bits vai permitir a transmissão de uma determinada informação. Então, dentro do nível físico, nós tratamos de questões como representar os zeros e os uns, né? Quanto tempo isso dura dentro de um bit. A pinagem de conectores que eu tenho numa placa de rede, dentro de outras funções. Lembrando que o bit, o byte de novo, volto a falar. Se você ficar com dúvida, assiste lá, procura uma palestra que nós falamos sobre sistema binário, você vai entender melhor esse conceito de 0 e 1, que é transmitir um impulso mais forte e reduzir a carga elétrica desse impulso. Então eu tenho um caminho de informações entre zeros e uns que vão formar um conjunto de informação. Isso acontece no nível mais baixo, é o pulso elétrico dentro da placa de rede.
Por isso é que ele é o nível mais baixo, é o nível 1. Ok? Depois, conforme vai aumentando as informações ali, ou melhor, vai passando para o próximo nível, que agora aqui é o enlace. Então, o enlace ele é responsável pelo controle de acesso ao meio, à provisão de um serviço confiável para o nível de rede. Então, o PDU do nível de enlace é chamado de quadro. Então, os quadros eles são transmitidos um a um, contendo alguma informação de detecção de erro. Os mecanismos de controle de fluxo também podem ser promovidos no enlace, nesse mesmo nível. Então, nós saímos aqui do nível 1, que é o físico, passamos para o nível 2, que é o enlace. Dentro aqui da visualização, onde estão esses dois níveis aqui? Lá embaixo. Então, eu tenho aqui o físico, né, que é a placa, que vai ter os bits, os bytes ali, e ele tem os seus protocolos, né? Os protocolos a gente já viu que são as ordens, são os critérios utilizados na transmissão de uma informação. Então eu tenho aqui meio físico e enlace, que são os dois níveis inferiores dessa transmissão de informação. Dando sequência então, vamos para o nível de rede. Ele é responsável pelo serviço de roteamento do pacote, desde a origem até o destino. Roteamento, ele determina o caminho a ser percorrido pelo pacote, que é o nome dado ao PDU no nível de rede. Então eu tenho lá uma informaçãozinha, eu vou imaginar que ela é um pacotinho e esse pacote vai seguir um determinado caminho desde a origem até o seu destino. Quem vai acompanhar isso é o nível de rede, que faz o roteamento. O que é o roteamento? Determinar o caminho do ponto de origem até o ponto de destino. No nível de rede, nós podemos operar de dois modos. Um modo chamado orientado à conexão, que é chamado de circuito virtual, e o não orientado à conexão, chamado de datagrama. Então, são outros dois termos específicos dessa camada de nível de rede. O orientado à conexão, também chamado de circuito virtual, e o não orientado à conexão, chamado de datagrama. São os dois modos de operação. As redes atuais, elas usam o modo não orientado à conexão, que também é conhecida por datagrama. Então, os meios mais modernos que nós temos aqui. Estamos aqui então no nível de rede, lá no nosso gráfico, olha só. Aqui os protocolos de nível de rede são as informações, os critérios para que essa rede funcione. Passamos do físico, passamos o enlace, agora já estamos entrando aqui dentro das configurações que são necessárias do sistema operacional para que esse pacote de informação siga seu caminho e chegue até o seu destino. Vamos para o nível de transporte. O nível de transporte ele é responsável pela entrega dessas mensagens, livre de erro, de sequência, sem percas, duplicações. É o primeiro nível, fim a fim, que está ligando a origem ao seu destino. Quando falamos fim a fim é porque é o fim do início e o fim do fim, ou seja, cumpriu-se o papel de uma mensagem sair de um lugar e chegar até outro. Né? Essa comunicação lógica que a gente fala. Teve uma origem, chegou no final. Não se comunica com equipamentos intermediários da rede. Então, no nível de transporte aqui, é a entrega da informação. Sem erros, sem percas, sem duplicação. Quando a gente fala em perca, eu digo muito questão de perca de sinal, tá? Quando a informação, vamos supor, um exemplo, você está lá fazendo um download, dali a pouco, pronto, para de fazer o download, houve uma perca, você perdeu parte das informações, o arquivo você vai tentar abrir, ele vai dar uma mensagem que o arquivo está corrompido, então houve uma falha neste nível de transporte, tá? O que é importante também lembrar dentro desse nível é que ele pode oferecer dois tipos de serviço. Então, o orientado e o não orientado à conexão. Os serviços orientados à conexão são providos de controle de erros, de fluxo e de congestionamento, que é o tráfego em si.
da informação, né? O caminho que as informações estão percorrendo. Graficamente, ali então, nós estamos falando dos protocolos de nível de transporte, a transmissão da informação propriamente dita, de um ponto a outro. No nível de sessão, você vai ter então que esse nível permitirá a usuários em computadores diferentes estabelecerem uma sessão entre eles. Então essas regras vão determinar que um computador que tenha, perdão, um computador que tenha o sistema operacional Windows consiga receber informação de um computador que tenha Linux, de um computador que tenha o sistema operacional macOS, iOS, que seja, ele transmite a informação para um computador que tem o sistema operacional Windows, ok? Esta seção, ela oferece serviços como o controle de diálogo e sincronização das informações. Então, no nível de sessão, é onde nós estabelecemos a conexão entre um usuário e outro. Os pontos de sincronização eles são trocados de forma que permitem que, após uma determinada falha, caso ocorra, o diálogo possa ser retomado. Ou, por exemplo, você tem aqui no caso da sincronização, quando você está transmitindo uma informação, está fazendo um download ou está fazendo um upload, você tem então poder continuar de onde parou. Você não precisa reiniciar todo o processo do zero. Então, exemplificando aqui mais basicamente possível todos esses conceitos, tá? No nosso gráfico, então, nós estamos lá nesse nível denominado de sessão e através dessa camada sessão nós temos aí os protocolos dessa sessão, bem específicos, né? No nível de apresentação, ele vai fazer uma negociação do formato de dados. Essa negociação nós chamamos de sintaxe, tá? A transferência, toda a negociação de formato de dados que a transferência utiliza na nossa comunicação. Então, no nível apresentação, nós estaremos falando sobre a criptografia, a compressão dos dados que são previstas para esse tipo de implementação, tá? Então, a criptografia, o que é a criptografia? Como esse arquivo está protegido, vamos falar assim, como ele está comprimido, como ele está compactado, porque é um pacote que recebeu um conjunto de informações. Esse pacote ele pode estar criptografado, ele pode estar protegido, ele é protegido para que chegue ao seu destino final, e ele está comprimido. Por quê? Porque ele tem que diminuir o tamanho da informação para poder dar fluxo para ela dentro de todo esse processo dentro da rede em si. Estamos lá no sexto nível, na sexta camada, e ela também tem uns protocolos dela, que são as regras de apresentação. E vamos para o nível da aplicação, que é o sétimo nível, né? É a sétima camada, que representa as funcionalidades diretamente observadas pelo usuário. Então aqui eu estou visualizando todo o conteúdo que eu vou enviar, que seria a minha origem, e aquelas que eu vou receber, que é o meu destino, ou para quem eu vou enviar. São definidos nesse nível os protocolos usados para transferência de arquivo, correio eletrônico, terminal remoto, resolução de nomes, né? Então o endereço que você coloca na internet, o e-mail que você acessa, o FTP que você usa para transferir um arquivo de um lugar para outro, estão todos relacionados a este nível, tá? Então, esse nível de protocolo, ele tem um modelo chamado TCP/IP, tá? Então, nós temos aqui um modelo de referência definido para a internet, que é mais simples ainda para entender esse modelo OSI. O modelo TCP/IP, ele trabalha com 5 níveis, 5 camadas, que são a camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física. O protocolo TCP/IP, no nível de transporte, né, o que seria o TCP/IP? Transmission Control Protocol.
E eu tenho o UDP, que é User Datagrama Protocol. No nível de rede que é usado o protocolo IP, Internet Protocol. Agora então você já com certeza deve ter puxado pela mente que você já ouviu algum desses nomes anteriormente. TCP/IP, UDP, IP. Então, esses nomes, aqui nós temos essa definição. Né? No nível de transporte, eu tenho um protocolo que é chamado TCP e eu tenho no nível de rede um protocolo que é chamado IP. O protocolo TCP é Transmission Control Protocol e o protocolo IP é chamado de Internet Protocol. Qual que é a semelhança entre esse modelo OSI e o modelo TCP/IP? No nível inferior, ele oferece serviços, né, aquilo que o nível faz, para o nível imediatamente superior. Uma interface específica como acessar os serviços de um nível. E os protocolos, eles implementam um serviço, né, eles implementam o serviço de um determinado nível. Qual que é a diferença entre um e outro? É a quantidade de níveis. O OSI tem 7 níveis, o TCP/IP tem 5 níveis. O TCP/IP ele pode incluir serviços dos níveis de apresentação e de sessão, diretamente no nível de aplicação. Vamos especificamente falar um pouquinho mais do protocolo, né, da arquitetura TCP/IP, que no caso nós temos aqui algumas outras siglas que você já deve ter ouvido falar, mas pode ser que você não tenha entendido o que elas representam. Tem muita coisa na informática que é bem assim, né? A gente utiliza no nosso cotidiano, a gente utiliza no nosso dia a dia, porém a gente ainda não tem o conhecimento técnico disso. Então vamos falar um pouquinho desse protocolo TCP/IP, ou seja, dessa arquitetura TCP/IP, no nível de aplicação, na camada de aplicação. Aqui envolve o HTTP, o SMTP, o FTP e o DNS. Se você parar para analisar, essas siglas, esses termos estão relacionados muito com a internet, né? E então, o que é importante definir aqui é que você está correto, está relacionado muito com a internet. Então, essa arquitetura TCP/IP, primeiramente, o desenvolvimento de aplicações é uma motivação para o uso de redes. Por quê? Porque você vai trocar informação e para isso você vai seguir algumas regrinhas. A aplicação de rede representa um par de processos que enviam mensagens entre si usando uma rede. Por exemplo, o correio eletrônico, um bate-papo e maior de todas que é a internet, né? O World Wide Web, o www, que nós conhecemos como web. A web, a internet, ela permite o acesso de documentos de hipertexto, texto em formato digital, que estão espalhados aí pelo mundo afora, que são as páginas. Então, em vídeos anteriores também, eu já comentei que a internet ela precisa, para funcionar, de um código de programação chamado código HTML, que faz exatamente o quê? Esse formato digital de texto, que nós chamamos de hipertexto. E é importante ressaltar que, se nós compararmos, né, a importância às invenções como telefone, rádio e TV, diferentemente dos dois últimos, porém a web ela fica sob demanda. Então é uma crescente, a internet ela evolui através do seu conteúdo, mas a sua funcionalidade ela acaba ainda sendo a mesma desde o princípio. É lógico que existem fatores de evolução como velocidade e assim por diante, mas basicamente a sua estrutura fundamental não houve tanta modificação. As arquiteturas de aplicação de rede, então vamos lá. Primeiro, ela determina como a aplicação é organizada nos sistemas finais, as máquinas que executam as aplicações, independente da arquitetura de rede, né, que você tenha, assume-se uma infraestrutura que provê um serviço de aplicação. As arquiteturas de aplicação de rede conhecida que nós temos é cliente-servidor e peer-to-peer, né?
ou também chamado P2P, para. Arquitetura de cliente-servidor, vamos lá. É uma máquina chamada de servidor que atende às requisições, né, de possivelmente muitas outras máquinas que são chamadas de cliente. Por exemplo, um servidor de internet, um servidor web, uma aplicação servidor, atende requisições de páginas dos navegadores, né, através da aplicação cliente que estão instalados nas máquinas. Servidores de web conhecido, Apache, Microsoft Internet Information Server. Então esse é o conceito de uma arquitetura cliente-servidor. Então eu tenho os objetos da web, que é o conteúdo da web estruturado em objetos. Eu tenho um arquivo, que é um arquivo HTML, nesse arquivo tem o código. Nesse código eu posso ter uma imagem, outra imagem. Então eu tenho aqui quantos objetos? 5 objetos vinculados a essa página. Agora imagine uma página de grande porte, com muitas imagens, com muito texto, com vídeos. Então, com certeza, o número de objetos vai aumentar. Ok? Bom, desses objetos de web, nós temos o acesso através de uma URL, Universal Resource Locator. Aqui no nosso exemplo, eu tenho o endereço www.teste.com.br/conteúdo/teste.jpg. www.teste.com.br é o meu hospedeiro, é o nome do host, é um endereço na minha internet onde eu vou buscar o conteúdo e a figura teste, que é o caminho ali depois o barra, né? /conteúdo/teste.jpg é o caminho do objeto que eu quero acessar, certo? Ele está então através desse endereço desta página HTML que foi criada, a minha forma de acesso. Protocolos de nível de aplicação. Então vamos lá, eles são responsáveis pela definição de tipo de mensagem que é trocada nos processos, a estrutura dessas mensagens, o significado dessas mensagens, as regras de envio e de recepção e de resposta dessas mensagens. Então lembre-se que estrutura eu chamo de sintaxe, significado eu chamo de semântica, tá? São 2 pontos importantes que a gente deve lembrar dentro do protocolo de aplicação. Aqui, dentro do conceito em si da internet, o que é o HTTP? Ele é o acrônimo, né? Ele é a junção das primeiras letras de Hypertext Transfer Protocol. Ele é usado na transferência desses objetos pela internet, pela web. Então eu tenho um cliente lá, o cliente A ele usa o Firefox, o cliente B ele usa o Chrome e o servidor é um servidor Apache. Então o cliente A que vai acessar o servidor de internet vai utilizar o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. O cliente que tem o Chrome também vai acessar através deste HTTP. Lá no servidor está preparado para receber tanto as informações do cliente A como a do cliente B, assim como também ele vai transmitir as informações para o cliente A e para o cliente B. O protocolo HTTP, então, o que eu posso avaliar, né? O que eu posso resumir? Que é um processo de requisição e de resposta no modelo de cliente-servidor. Cliente, por exemplo, o navegador envia uma mensagem de requisição dos objetos web. O servidor envia uma mensagem de resposta, possivelmente com os objetos que foram requisitados pelo cliente. Usa os serviços de entrega de protocolo, que é o TCP, que é o Transmission Control Protocol, no nível de transporte. TCP garante a entrega dos dados entre as aplicações. O servidor HTTP ele usa uma porta de comunicação chamada porta 80 do TCP. Porta. Então, o que é a porta aqui? Ela identifica o ponto final da comunicação no sistema operacional do computador. Então, se eu fechar essa porta 80, então aí eu já entro nos critérios aqui de firewall, tá? Especificamente firewall. Se eu fechar a porta 80, trocando em miúdos, eu estou bloqueando o acesso à internet. Se eu fechar a porta 443, que é a porta HTTPS, que é uma porta de segurança
para a navegação. Eu também não vou ter acesso a nenhum site que utilize HTTPS, sites de bancos, sites de grandes instituições. Cada porta tem um número e de acordo com esse número eu tenho os serviços relacionados a essa porta. Então um firewall, na verdade, ele faz isso, ele permite o acesso a essa porta de transmissão ou não, né? Que é o ponto final da comunicação. Hoje nós temos as versões HTTP 1.0, que é desde 1945, e a 1.1, que é definida como RFC, que é Request for Comments. Ela descreve os padrões de cada protocolo da internet. A diferença entre um e o outro é que o primeiro usa conexão TCP transientes, enquanto o último faz conexões persistentes. Tá? Então basta lembrar aqui desse conceito. Graficamente falando, o que é um transiente? O transiente ele vai de um ponto para outro, depois de um ponto para outro, depois de um ponto para outro, depois de um ponto para outro. Tudo, digamos assim, de forma separada. Então torna o processo mais lento. A persistente não, a persistente é contínua. Então ela já, ao mesmo tempo que acessa a página, já pega lá a imagem 1, já vai tentar acessar a imagem 2, a imagem 3, a imagem 4 e assim por diante. Então a persistente ela vai continuamente buscando as devidas atualizações no processo de navegação. O que é uma requisição HTTP? Você já deve ter visto algumas mensagens de eu no navegador que fala justamente do processo de uma requisição. Aqui eu tenho um exemplo bem típico aqui, né? Que é a denominação do host. Então, o host é o endereço, someschool.edu, por exemplo. Connection é o close. O user agent é o Mozilla 4.0 e o accept language FR. Então esse aqui é um exemplo de uma requisição. Quando você digita um endereço lá no seu navegador, você vai fazer uma requisição através da internet, através da rede, para acessar uma determinada página. Tá? Dentro desse processo, olha só, eu tenho aqui alguns determinados componentes nessa transmissão, que é um endereço, que é a versão desse endereço, o cabeçalho desse endereço, o campo do cabeçalho de endereço, que serão enviados, né? Que são, digamos assim, o formato que vai ser encapsulado para mandar, as informações que são pegas desde a máquina que vai enviar para a máquina que vai receber a informação, tá? E qual que é a resposta? Então esse aqui é um exemplo de resposta da informação ao qual eu enviei. Então apenas para exemplificar, para você entender o conceito em si, nós teríamos que ter um conteúdo mais específico, mas veja aqui e você tem então uma base de resposta HTTP e uma base de solicitação HTTP. Aí vamos também desmembrar a informação, vai ter essas informações dentro da mensagem transmitida. Nesse protocolo, primeiramente, nós temos que observar também um outro ponto importante, que ele é considerado um protocolo sem estado, ou seja, ele não mantém as informações prévias da requisição. E as respostas são enviadas tantas vezes forem recebidas as requisições HTTP de um mesmo cliente. Você fica mandando, vamos pensar da seguinte forma, resumidamente. Você coloca um endereço na internet e fica tentando acessar esse endereço da internet. Dentro de tudo isso, nós temos os famosos cookies, que são os biscoitinhos, digamos assim, que a gente conhece, né? Aqui dentro da informática, eles são arquivos gravados no hospedeiro do cliente HTTP para armazenar informação. Persistência de comunicação usada lá no protocolo HTTP, para que você não tenha que ficar novamente, né? Ou melhor, que a máquina não tenha o retrabalho. Então ela cria cookies, ela cria pequenos arquivos, 4 kilobytes mais ou menos, e a quantidade de campos geralmente que ele armazena são 5. Então, por exemplo, ali dentro de um arquivo cookie está marcado lá o site que ele acessou, o ID, que é a identificação desse usuário,
o dia e a hora, e se deu positiva a conexão. Ó, então essas são as informações que eu tenho dentro de um cookie. Então quando você acessa a internet, em algumas páginas vai aparecer uma mensagem para você: olha, nós utilizamos cookies para agilizar o processo de navegação. Você tem que dar essa permissão. Tá? Se o seu navegador for um navegador atualizado, ele vai perguntar para você sobre cookies. Tá? Observação importante: muitas pessoas acabam confundindo que os cookies possam ter vírus. Na verdade, não. São arquivos que são gravados lá dentro que têm essa função justamente de facilitar a conexão no processo mais ágil do negócio, vamos falar assim. Tá? Funcionamento desses cookies: o cliente HTTP, navegador, envia uma mensagem até o servidor envia uma mensagem de resposta para o cliente envia uma nova requisição junto com o cookie recebido. Então, ele vai armazenando as informações numa sequência para criar um arquivo só. E aqui eu tenho esse exemplo bem gráfico, né? Então, tem uma página lá que foi utilizada no navegador, digitada lá no navegador, totó.com, e aqui eu tenho todo esse processo. É feita uma requisição lá no servidor, o servidor manda uma resposta, ele manda um cookie. Depois a máquina do meu navegador manda uma requisição, mandou lá esse mesmo arquivo cookie que vai ser preenchido com uma resposta, e assim vai indo todo o ciclo. O cache, né? Então, cache da web, o cache da internet. Grande parte do tráfego de dados na internet é proveniente da web. O cache web é uma estratégia para reduzir o tráfego de dados, o tempo de resposta dos clientes, devido ao seu acesso. Tipicamente, ela é instalada por um ISP, né, em universidades, ambientes residenciais. Pode ser implementada através de um cliente HTTP, que é um navegador, ou um GET condicional, e na rede usando um servidor proxy de web. Então eu tenho aqui um servidor proxy, que é ele quem vai determinar o que pode e o que não pode dentro da minha internet, através daquele bloqueio das portas que eu falei para você. Se fechar a porta 80, se fechar a porta 443 e assim por diante. E aí eu tenho o processo de requisição e de resposta desse meu servidor proxy para outras máquinas e outros servidores. Tá? No correio eletrônico, então nós temos aqui um exemplo gráfico aqui da utilização do SMTP, que é o protocolo utilizado no correio eletrônico. Então, você tem um funcionário, um agente lá de uma rede que vai fazer uso dessa transmissão, né, da fila de mensagem de saída e na caixa de entrada do usuário. E esse é um ciclo constante de transmissão. Tá? Todos utilizando aí, no caso, o serviço de correio eletrônico. É um modo de comunicação que nós chamamos assíncrono. Os componentes do sistema de correio eletrônico são os users agentes, o agente de usuário, e o agente de transferência de mensagem, que é o MTS. Um exemplo de agente de usuário é a interface gráfica, o Outlook, o Thunderbird, interface de texto, Mail, Pipe. Já o MTA é o servidor de correio eletrônico. Esse protocolo SMTP, que é Simple Mail Transfer Protocol, ele foi especificado na RFC 821 em 1982. Ele trata de um protocolo para nível de informações. Tá? Ele utiliza a porta TCP 25 como todo protocolo de nível de transporte. Então, se você fechar a porta 25 no seu firewall, você está bloqueando todo o recebimento e envio, no caso SMTP. Tá? Restringe as mensagens no formato ASCII de 7 bits. Então, no endereço, por exemplo, nome@domínio.com.br, nome representa a caixa de correio, domínio.com.br representa o computador de onde essa caixa está localizada. Então, fechou a porta 25, você não envia e não recebe e-mail. Vamos resumir a conversa dessa forma. O funcionamento dele, então, por exemplo, ali se usa a sua interface de usuário para redigir uma mensagem para Bob. A interface da Alice envia a mensagem para o MTA, e aí o cliente SMTP abre uma conexão TCP, que é a porta 25, para um servidor SMTP. Depois de alguma apresentação, o cliente SMTP envia a mensagem da Alice
numa conexão TCP. O MTA de Bob recebe o SMTP, recebe a mensagem e coloca na caixa dele. Bob usa o seu UA, né, que é a sua interface, para ler a mensagem, quando for conveniente para ele, usando o protocolo chamado POP3, IMAP e o HTTP. Então, são essas siglas, às vezes, que você pode achar um pouco complexo, mas com o tempo, você lendo, relendo várias vezes, com certeza você vai acabar fixando. Por isso é que é importante, se você ficar com dúvida em alguma parte, assista novamente depois quando for disponibilizado para você aí nas redes sociais, e depois quando você fizer também os seus estudos mais aprofundados, você vai com certeza lembrar de todos esses processos, tá? Se for graficamente aqui representado, tá? Tudo aquele texto que a gente viu anteriormente seria o passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a Alice utiliza lá a área de trabalho dela, envia para o servidor de correio, aí vai passando pelo SMTP, que é o protocolo, o servidor de correio do Bob recebe essa informação e o Bob faz a leitura quando ele desejar fazer essa leitura. Aqui algumas características múltiplas destinatários de um mesmo servidor e as diversas mensagens de correio que são enviadas. Então é um exemplo gráfico aqui. Eu mando uma mensagem para fulano, beltrano, ciclano, cada um aí vai receber. Então lembra daquele exemplo, ou melhor, você sempre vai se lembrar desse exemplo quando você envia um e-mail com cópia ou com cópia oculta. Então o SMTP ele sai distribuindo essas informações pelos endereços relacionados. Então lá na entrega final, o modo de comunicação ele é assíncrono, conectividade sob demanda de usuário. E os protocolos usados é o POP3 e o IMAP, que é o Internet Message Access Protocol, tá certo? Então, agora num gráfico mais técnico, né, você visualiza a situação da Alice enviando a informação para o Bob. Então tem lá a interface do usuário que vai para o servidor, que vai para a internet, que chega num outro servidor, que chega até a interface do usuário do Bob ali, sempre com aquelas siglas. O protocolo POP3 ele foi definido em 1939 pela RFC 1939, ele usa o TCP, que é o protocolo de nível de transporte, e ele tem a porta 110 TCP. Ele descarrega usualmente todas as mensagens e esvazia a caixa de correio. O protocolo IMAP ele é definido pela RFC 2060, ele utiliza o protocolo de nível de transporte na porta 143. Ele assume as mensagens que permanecerão indefinidamente no servidor, permite criar, distribuir, manipular várias caixas de correio no servidor. O webmail é a interface, né, do navegador do cliente, Hotmail, Yahoo, Mail, Gmail. As mensagens são enviadas para os servidores de e-mail e retiradas dele no protocolo HTTP. Os servidores MTS, contudo, continuam a se comunicar entre si pelo protocolo SMTP. Falando agora rapidamente sobre transferência de arquivos, nós estamos falando de FTP, File Transfer Protocol. Ele especifica a transferência de arquivos de um hospedeiro local para um servidor remoto. Ele é definido na RFC 959. Então, o usuário hospedeiro utiliza uma interface FTP, vai até o cliente FTP para fazer essa transferência para o servidor FTP. Ok? Na transferência de arquivos, então, por exemplo, a Alice, que ela quer transmitir um arquivo do seu hospedeiro local para um servidor remoto. A Alice interage com o FTP usando o agente de usuário FTP, fornecendo o nome do hospedeiro remoto. O cliente FTP do hospedeiro local estabelece a conexão do TCP com o servidor FTP. A Alice fornece uma identificação e a senha via conexão TCP já aberta no servidor. Após autorizado pelo servidor, a Alice copia um ou mais arquivos armazenados no sistema de arquivo local para o sistema de arquivo remoto, e aí vice-versa. Nessa transferência de arquivos também é importante observar que o protocolo FTP ele utiliza dois tipos de conexão, uma conexão de controle e uma conexão de dados. Então a conexão de controle separa
da conexão de dados, mensagem de controles fora de banda, no caso. São portas diferentes ali, controle dados, utilizadas para que depois possa se unir e formar um conteúdo único. Tá? O modelo de operação corresponde ao comportamento do servidor FTP na abertura dos dados. Ele pode ser ativo, padrão, e no modo ativo o servidor FTP abre uma conexão de dados TCP, como cliente FTP. No modo passivo, o cliente FTP abre a conexão de dados com o servidor FTP. O FTP também mantém o estado do cliente, que monitora o diretório corrente do usuário no diretório remoto do servidor. E aqui eu tenho graficamente todo esse exemplo, né? No modo ativo, e eu tenho também no modo passivo. O endereçamento de máquina. Endereçamento de máquina, estamos falando de IP, né? Que é o Internet Protocol. É um nível de rede para realizar o serviço de roteamento. Possui um comprimento físico e são estruturados hierarquicamente. Humanos preferem nomes, enquanto os equipamentos intermediários na rede preferem endereço de IP. Como que nós podemos então acomodar essas preferências? Através de um serviço chamado de DNS, que é o Domain Name Service, Sistema de Nome de Domínio. Serviço de diretório que mapeia hostnames para um endereço IP, foi especificado nas RFCs 1034 e 1035, representa um banco de dados distribuído, seguindo a hierarquia dos servidores de nomes, um protocolo de nível de aplicação que permite que os hospedeiros consultem o banco de dados distribuído. O protocolo DNS utiliza a porta 53 do protocolo UDP, User Datagram Protocol, no nível de transporte. Aí então nós temos o funcionamento. Usado no caso por outros protocolos de nível de aplicação, no navegador você digita lá um endereço e esse hospedeiro vai executar esse endereço. No navegador cliente ele pega esse endereço, né, extrai o username, repassa na aplicação do DNS. O cliente DNS envia a consulta contendo o hostname do servidor. O servidor envia a resposta do cliente DNS contendo o endereço IP associado a ele. O cliente DNS repassa o endereço IP ao navegador, que pode abrir a conexão TCP com o servidor HTTP localizado naquele endereço de IP. Então, o DNS ele acrescenta um atraso ali devido ao tráfego de mensagens de controle a uma seção HTTP, que é o passo 3 e o 4 ali anterior. O protocolo é usado na transferência de objetos de web, como mensagens. O cache de web busca reduzir esse tráfego. E aí eu tenho então o protocolo SMTP, que é o correio eletrônico. Eu tenho o protocolo FTP, de transferência de arquivo. E eu tenho o protocolo DNS, que é a tradução do endereço para nome. Então esses 4 protocolos aí estão relacionados muito ao conteúdo de uma arquitetura de rede para a internet. Então não se esqueça, HTTP, SMTP, FTP e DNS. Muita sigla, eu sei, você vai falar, mas é muita sigla. Volto a dizer, com o tempo você revendo, buscando, fazendo seus estudos mais aprofundados, você vai guardar todas essas informações. Arquitetura de redes é um conceito um pouco mais elevado, então eu sei que com certeza ficaram algumas dúvidas aí. O que você deve fazer? Reveja novamente assim que estiver disponível nas nossas plataformas digitais, elabore as suas perguntas, questionamentos, pesquise mais aprofundadamente sobre todo esse conteúdo, compartilhe conosco as suas experiências. Nós estamos aqui justamente para isso, para poder te orientar. Faça suas anotações, tire as suas dúvidas e compartilhe o resultado com a gente. Agora você já sabe, não é? Agora é com você então. E aí eu deixo a minha última perguntinha. Então, quantos níveis compõem o modelo de referência OSI mesmo? 3, 5, 8, 7? E aí? Muito obrigado. Desejo sempre saudações positivas para você. Um forte abraço. Tchau.